Fala pessoal, Leonardo Pinheiro aqui novamente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos lá então, né, falando sobre esse hackathon do Impulso Regional. Então, bora lá, bem-vindos, né? Bem-vindos a mais uma live de conteúdos para que nós possamos aí entregar uma jornada, né, um pouco mais de informações para que vocês possam agora que já possuem ideias de solução, agora vocês possam construí-las, né? Então, espero que vocês estejam todos muito animados, né, com esse evento maravilhoso. Vamos dar aí um mergulho de cabeça em novas metodologias e novas ferramentas, né, para que a gente possa continuar aprendendo e evoluindo. Mas relembrando, né, tudo que nós estamos fazendo é para que nós possamos adquirir dados, né? Os dados, né, vão nos trazer aí as certezas, o caminho correto. Quando estamos falando de dados, nós temos ali um volume de dados que está sendo acumulado, né? Na primeira live falamos que o objetivo aqui é coletar feedbacks, coletar aprendizados, né? Então, dentro desses dados que estão sendo acumulados, é necessário que nós possamos classificá-los, né? Ou seja, ali separá-los por cor, de forma organizada, né? Visualmente apresentável, né? Bem organizado, para que depois, com esses dados, né, tratados e trabalhados, a gente possa apresentar um contexto, né, uma história, uma informação que esses dados vão trazer. E aqui o nosso grande objetivo é que esses dados demonstrem, né, que estamos no caminho correto, que de fato a solução que nós estamos desenvolvendo ela está na direção certa. E a nossa missão é inspirá-los a aprender, inspirá-los a construir, né, uma solução que esteja alinhada à expectativa e à necessidade do, do público-alvo que vocês precisam atender. E para a gente falar sobre isso, hoje o nosso foco será Lean Startup, né, a metodologia do Lean Startup. E para a gente começar a esquentar os motores, a missão, né, da nossa live de hoje é compreender o modelo do Lean Startup e entender como ele pode ser utilizado em qualquer tipo de empresa ou desafio, né, e ainda aprender técnicas para desenvolver projetos de forma rápida, sem desperdiçar tempo nem recurso. Né? Por quê? Porque o Lean Startup é uma forma de raciocinar, onde tudo que não gera, né, ou não leva ao aprendizado é considerado desperdício. É sobre essa ferramenta de aprendizado que nós vamos trabalhar aqui hoje. É que eu vou trazer aqui para vocês um pouco mais de conteúdo, de conhecimento. E essa ferramenta ela nos ajuda a reduzir os riscos, né, riscos de perder dinheiro ou até mesmo de gerar perder dinheiro, perder recursos, perder tempo, reduz os nossos prejuízos, né, de tempo e dinheiro e reduz o tempo de desenvolvimento. Eu consigo chegar mais rápido. Né? Os riscos, por exemplo, corporativos, riscos de trazer uma solução para o mercado que possa, por exemplo, ferir uma pessoa ou que possa prejudicar uma pessoa. Né? Então, nós temos aí, né, uma metodologia que nos ajuda a construir a coisa certa, né, a coisa certa a ser construída. Então, isso é o Lean Startup, mas também queria somar a visão do empreendedor. Né? Então, primeiro, a visão do Lean Startup, que é a verdadeira produtividade não, de uma startup não é apenas criar coisas, mas descobrir sistematicamente as coisas certas a serem construídas. Então, nós precisamos ter esse impulso, essa vontade de realizar, para que a gente possa descobrir essa ferramenta, esse método de construir as coisas certas, ou seja, descobrir como fazer isso. E eu trago para vocês a definição de empreendedor de Schumpeter, né? Eu gosto muito dessa definição. O Schumpeter define o empreendedor como um realizador que produz ideias através da congruência, né, entre criatividade e imaginação. Então eu tenho aqui, né, uma ferramenta que me ajuda a criar coisas certas, a aprender a criar as coisas certas. Isso são feitos por pessoas realizadoras que usam sua criatividade e imaginação para resolver problemas. Então é sobre isso, é sobre esse incentivo para que vocês sejam essas pessoas, né, focadas no aprendizado, mas sejam realizadoras. Né? E esse modelo de pensamento ele nos favorece para o pensamento Lean, que é o fale cedo, né, fale barato e aprenda muito rápido. Fale cedo porque o mundo está muito rápido, está muito veloz. Nós temos aí, não conseguimos mais olhar para o passado e tentar prever o futuro. Né? Cada vez mais o tempo está sendo abreviado, as tendências de mercado, as verdades do presente
não são mais verdades no futuro. Então a gente precisa falhar muito rápido, aprender muito rápido, né? E barato, sem custos, com pouco custo, custo reduzido, dentro ali de um limite pré-definido, né? E fazer isso tudo com muita velocidade. Porque esse mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo de velocidade, né? Onde hoje nós não podemos mais olhar para o passado e planejar o futuro, né? O passado hoje já não nos dá um bom direcionamento de um futuro possível, né, que tem ali um nível de assertividade sobre esse cenário futuro. Então, isso está nos trazendo uma velocidade muito grande na evolução do mercado, onde é necessário que nós utilizemos de metodologias para aprender dentro do presente. E essa metodologia é o Lean Startup, onde, como tudo que é necessário para que nós possamos nos conectar a esse mundo que está volátil, né, e se transformando, é o mindset de construir hipóteses, né, ou seja, hipóteses que vocês já construíram ali na ideação, na nossa última live, sobre como vocês pretendem solucionar um problema. Essas hipóteses precisam ser colocadas em prática, né, precisam ser testadas, para que eu possa pegar ali o feedback, a informação dos clientes, do meu público-alvo. Ou aqui no nosso caso, né, vocês podem também pegar esse feedback dos mentores, né, das pessoas, dos padrinhos, as pessoas que estão apoiando vocês, para compreender se nós estamos na direção certa. E esse dado, né, positivo ou negativo, vai me gerar um aprendizado. O dado positivo, eu preciso saber o porquê que eu acertei e se eu sei repetir aquilo. Então, eu tinha uma hipótese, construí um experimento de teste, apresentei para o meu usuário final, ou para o mentor, ou para pessoas da minha equipe. Elas acreditam que nós estamos no caminho certo e me deram um sinal de positivo. Sim, você está no caminho certo. Então, por que que eu acertei? Qual é o motivo, né, que me levou a acertar? Eu consigo repetir isso? E se porventura a resposta for não, para de pivotar. Mas antes de pivotar, eu preciso compreender se eu tenho todas as informações, se eu sei por que eu falhei, se eu consigo compreender o que deu de errado, né, o que eu pensava no início, ali, na construção da minha hipótese, o que mudou, né, para que eu possa ir aprender e evoluir, e assim repetir esse ciclo constantemente. Para que a gente possa construir esse modelo de testes, né, ou seja, construir um mindset do método científico de aprendizagem, ou seja, eu construo uma sequência de testes de hipóteses, é tão simples quanto construir uma frase. Então, vocês vão ali, para que vocês sejam direcionados na execução desse trabalho, vocês vão, primeiramente, antes de sair testando, né, antes de sair construindo, vocês vão definir o objetivo. Então, o objetivo é, nós acreditamos que o público, né, o público-alvo de vocês, tem um determinado problema, e eles vão utilizar, é uma premissa, e eles vão utilizar o nosso produto, o nosso serviço, a nossa solução. Só que para verificar se eu estou certo ou se eu estou errado, eu vou executar um experimento de teste. Vou apresentar para as pessoas e coletar feedbacks. Vou pedir para que elas utilizem e me falem se aquilo de fato resolveu o seu problema. Eu vou simplesmente apresentar para as pessoas e perguntar se elas comprariam. Então, vou colocar isso em teste, né? E vou medir, vou definir ali uma unidade de medida. Aqui no caso, por exemplo, de pessoas comprariam, né? Posso medir a quantidade de sim e não e vou definir um critério de sucesso. Então, qual critério seria esse nesse meu exemplo, né? Se eu eu apresentar para 30 pessoas dentro de 30 dias e eu tiver 50% de acerto. Aí você pode estar se perguntando, Léo, mas como você definiu esse 50? É uma premissa inicial. E você vai, ao longo do ciclo de teste, aferindo. Se foi muito simples de atingir, você achou que ia fazer em 30, você fez em 5 dias, significa que o 30 é muito pouco, né? Significa que tem que ser 100. E aí você vai testar novamente, agora não é mais 30, agora é 100. Você fala assim, opa, 100, eu na verdade fiquei em 40 dias. Ah, então não é 100 que eu consigo quanto? Eu consigo 80. Então esse teste vai me ajudar, inclusive, a aferir o meu critério de sucesso. Né? Mas aqui a informação importante que um bom critério de sucesso, ele tem uma unidade de medida clara, que é possível de ser medida e acumulada para que nós possamos entender se nós estamos no caminho certo ou errado, e ele possui um tempo pré-definido para esse teste, tá? Perfeito.
criei essa intenção, esse objetivo de testar e defini ali, né, de forma superficial ainda, né, o que eu desejo realizar de experimento de teste. E aí, qual vai ser o próximo passo? Né, antes da gente sair fazendo, né, a gente precisa construir bem esse experimento de teste que vai nos trazer, vai ser o nosso laboratório de informações. E toda vez que a gente estiver criando experimentos, lembre-se sempre, né, a produtividade é construir, descobrir sistematicamente a coisa certa a ser construída. Né? O pensamento lean, fale cedo, fale barato e aprenda muito rápido. Né? Ou seja, simplicidade. Seja simples, identifique o essencial e elimine todo o resto. Né? E como que a gente apresenta isso para as pessoas? Né? Como que a gente faz isso? Né? Como que a gente constrói, né, e demonstra isso nas nossas cabeças? É como se a gente fizesse um holograma, né? Uma imagem. Quando a gente está construindo uma solução para um problema, você cria uma visão dentro da sua cabeça de como aquilo vai funcionar. Mas infelizmente a gente não consegue abstrair ou colocar para fora, né, essa visão, esse holograma que está dentro da minha mente. Eu não consigo projetar. Então eu preciso de alguma ferramenta que me ajude a apresentar isso para o mundo, para o meu cliente, para o meu público-alvo, para os meus mentores. E aí que a gente tem duas ferramentas que nos ajudam nesse processo de apresentação daquilo que está dentro da minha mente, daquilo que está sendo desenvolvido por mim. O protótipo, né, e o MVP. Mas calma que a gente já vou apresentar para vocês o que é cada um. Né? Um ponto importante, né? Todo MVP é um protótipo. Né, porque o protótipo ele tem esse objetivo de apresentar um conceito, né, apresentar o que eu estou imaginando. Mas nem todo MVP, né, nem todo protótipo é um MVP, porque o MVP ele parte do princípio que você está resolvendo o problema. E eu vou explicar um pouco mais sobre cada um. O protótipo, né, ele é utilizado para fins de ilustração. É o entendimento, para melhorar o entendimento da persona. Ao invés de eu falar e deixar algo totalmente abstrato, eu apresento algo mais concreto, uma coisa mais visual, para que essa pessoa consiga fazer o quê? Me dar feedbacks. Lembra? O grande objetivo do Lean Startup é aprender. Então, hora de apresentar feedback. Né? Eu vou apresentar ali um conceito, um desenho, alguma forma para aquela pessoa experimentar, ter uma experiência com aquilo e me dar feedbacks para que eu possa construir um bom mínimo produto viável. Mas o MVP o que é? É um mínimo produto viável. Ele é feito para ser modificado. Isso é importante de falar. O MVP não é um produto final. Ele foi feito para gerar aprendizado. Então, ele foi feito para ser modificado. É a versão mais simples de um produto que pode ser lançado como uma quantidade mínima de esforço e desenvolvimento. Cuidado com a palavra uma versão mais simples. Né? Não é mais simples porque tem uma funcionalidade. Ah, tem só a tela de login, não tem todas as abas ou todas as funcionalidades. Não, né? Ele é mais simples porque ele não tem aquela questão mais visual, mais caprichada. Né? Ele tem só o básico. O cliente tem um ponto de dor e a solução entrega só o básico para resolver aquele ponto de dor. Isso é um mínimo produto viável. E a missão de vocês dentro desse hackathon é criar, né, um protótipo funcional. O que é isso? Né? O protótipo funcional ele vai demonstrar para os jurados, principalmente os mentores, como que a sua solução está resolvendo o problema. Então você precisa dar detalhes do funcionamento, como que você está imaginando construir, como que a sua solução vai processar o problema e revertê-lo, né, num resultado positivo para o seu público-alvo. Então esse protótipo ele precisa ter essa função de apresentar o problema sendo resolvido, tá? E precisa ser palpável, possível de ser experimentado. Os jurados precisam poder experimentar, poder observar com mais profundidade aquilo que vocês estão imaginando construir. E o que é isso? Né? O que é um protótipo funcional? É uma prova de conceito. Né? Então aqui, ó, se vocês perceberem ali no quadrinho, está escrito Glass Telegram, né? Ou seja, um óculos de compartilhamento de fotos, né, online com o Telegram. Então eu tenho um óculos que compartilha fotos no Telegram. Então qual que é o meu protótipo funcional? Eu estou com uma câmera
amarrada com fita no computador e o óculos, né? Para que eu tenha essa experiência de foto. Então, eu clico no botãozinho da câmera, ele tira uma foto e já está fazendo o quê? Está subindo no meu Reels, está subindo ali no meu Stories, né? Então, olha só que interessante. Peguei ali as ferramentas que eu tenho à disposição, criei uma experiência para que o meu público-alvo pudesse, né, resolver o problema, usar aquilo e me dar feedbacks. Lembre-se, né? Nosso grande propósito é aprender. Então, cria-se aqui uma experiência meio feia, meio gambiarra, não, arranjo técnico, meio que no arranjo técnico, mas esse é o grande objetivo. Barato, né, fácil de ser refeito, mas ele captura a experiência do cliente e eu aprendo com isso. Aqui, o exemplo clássico, né? O protótipo funcional, ou aqui até mesmo o MVP, ele tem o objetivo de gerar aprendizado contínuo durante o processo de desenvolvimento até o produto final, né? Então, o que eu quero fazer é aprender. Eu preciso construir algo que vai me proporcionar o aprendizado. Vamos usar essa imagem para que a gente possa responder, né, um desafio de uma pessoa que é ir do ponto A ao ponto B. Na linha de cima, eu não consigo levar uma pessoa do ponto A ao ponto B com uma roda. Eu consigo também levar com uma roda, duas rodas, né, e um eixo ali, né? Não consigo. Não consigo também levar só com uma carroceria. Para levar uma pessoa de um lado para o outro, eu preciso de um carro aqui no de cima, né? Então eu tenho o carro. O que eu tenho aqui dessa primeira situação? Eu só pude coletar o aprendizado sobre a experiência do usuário, do seu problema sendo resolvido, só na última etapa. Somente na última etapa a pessoa consegue se deslocar do ponto A ao ponto B. Olha só o exemplo de baixo. Uma pessoa precisa se deslocar do ponto A ao ponto B. Maravilha, vou te dar um skate. Ela vai utilizar o skate. Fala, olha, Léo, mas o skate é muito instável. Ótimo, instabilidade. Legal, vou resolver seu problema de instabilidade. Toma um patinete. Olha, agora melhorou a instabilidade. Eu consigo do ponto A ao ponto B, melhorou, mas ainda é muito lento. Eu preciso de mais velocidade, né? Preciso de mais velocidade, chegar mais rápido, demoro muito. Vou te dar uma bicicleta. Aí você falando, uau, agora sim, né? Eu tenho controle, tenho mais controle da bicicleta do que com o skate, do que com o patinete. Consigo, a bicicleta me leva mais rápido, eu consigo fazer distâncias maiores no menor espaço de tempo. Mas, Léo, cansa andar de bicicleta, né? Poxa, gera muito esforço. Mas será que você não pode me ajudar? Claro, tá aqui uma moto. Nossa, agora sim, agora eu vou do ponto A ao ponto B, tenho controle, aí tenho uma estabilidade, não estou cansado, porque eu estou ali, o motor da moto está me levando, mas, Léo, poxa, eu vi um acidente na esquina hoje de moto, é muito perigoso moto, né? Será que você não pode me ajudar? Claro, tá aqui um carro. Então, olha só a diferença da primeira jornada. Ao longo da segunda, em todos os estágios eu aprendi alguma coisa. O primeiro estágio foi estabilidade, o segundo estágio foi velocidade, tempo, do terceiro para o quarto, conforto, e o quinto, segurança. Então eu fui aprendendo e evoluindo com o meu público-alvo ao longo do processo. Então o MVP, ou o protótipo funcional aqui no nosso caso, ele vai servir para isso, para criar esta experiência de aprendizado para quem? O cliente? Não, para mim, para você que está desenvolvendo a solução. Né? Nosso objetivo é aprender, lembra? O grande objetivo do Lean Startup, do Mindset Lean, é gerar aprendizado. E se isso não estiver acontecendo, é desperdício de tempo. Tá? Beleza? Compreendido? Então, para que a gente tenha uma visão geral, existem vários tipos, por exemplo, de MVP, de mínimo produto viável, e cada um conectado a um estágio, né, a um momento, né, que esse MVP está rodando. Então nós temos aqui, por exemplo, teste de audiência, né, uma construção de teste de audiência. O que seria isso, Léo? Teste de audiência. Como que eu faço um teste de audiência? Por exemplo, eu crio uma landing page. Coloco uma landing page no mercado. Essa landing page vai apresentar aquilo que eu quero construir. Ou posso fazer mais simples ainda. Vou tomar um café com as pessoas. Ao tomar um café com as pessoas, eu vou apresentar o conceito daquilo que eu quero, né, e vou coletar feedbacks. Eu tenho também o pré-vendas.
né, que agora que eu apresentei o que eu vou construir e ainda não construir, eu posso capturar se as pessoas têm interesse, de fato, né, nessa solução, pedindo para que elas comprem antecipada. Depois que eu fizer isso, eu vou sair construindo? Ainda não. Posso começar fazendo manualmente. A execução manual através do MVP Concierge me permite, né, aprender ainda mais sobre o processo do problema do cliente até o cliente feliz, né? Ou seja, a solução adquirida, aplicada e o seu problema resolvido. Então, o MVP de concierge, que é fazer como serviço, também é muito utilizado nesse momento para gerar aprendizado, e é o aprendizado dos mais ricos. Depois disso, nós vamos começar a transacionar, né? Eu estava ali atendendo, então o cliente tinha contato comigo, estava vendo meu rostinho, ali a gente não tinha nenhuma interface tecnológica entre nós. Agora eu começo a inserir tecnologia em tudo, não só no front-end, só na camada que tem conexão com o cliente, que aí eu crio o famoso mágico de Oz. O que é o mágico de Oz? Na frente, para o cliente, ele vai estar usando uma solução pronta, mas internamente eu estou fazendo manualmente ou com baixíssima integração ou tecnologia. Porque o objetivo aqui é testar se o cliente está disposto a interagir com uma máquina, com um programa, com um software, com um aplicativo, né? Então a gente faz esse mágico de Oz, agora substituindo a conexão humana, né, humano para humano, pela humano para máquina, né, transacionando com a sua solução. E por último, quando eu estou mais alinhado, né, para o produto final, estou fazendo melhorias de funcionalidade, fazendo pequenos testes, né, abre uma aba nova de gestão de acesso, abre uma aba nova de gestão de clientes, são pequenas funcionalidades, né, que estão sendo testadas para agregar ainda mais valor. Mas fica tranquilo que eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o Dropbox. O Dropbox foi uma solução construída lá atrás só no MVP de formação de base, né, de apresentação para criar, né, um interesse. Né? Então, como que eles fizeram? Poxa, as pessoas, a minha hipótese é que as pessoas já estão cansadas de perderem pendrives e disquetes e CDs, né? E elas não conseguem saber de forma estruturada e nem acessar na hora que precisam a informação que está salva num pendrive, por exemplo. Por quê? Porque ela nem sabe em qual pendrive está. São muitas informações e ela não tem acesso em qualquer lugar. Pois bem, vou criar o Dropbox. O fundador do Dropbox criou uma página onde ele explicava, né, que você, com a frase de chamariz ali, era como se você tivesse todos os seus pendrives organizados e pudesse acessar ele de qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, em qualquer computador. Né? Uau, né? Eu carregava vários pendrives, eu não preciso carregar mais nenhum, eles estão organizados, eu posso acessá-los de qualquer lugar. Eu quero isso. Então, várias pessoas começaram a clicar, né, nos botões de compra, onde ele capturou o cadastro das pessoas, primeiramente, e depois, na hora que ia inserir ali o meio de pagamento, né, tinha o botãozinho ali, né, insira o meio de pagamento. Clique aqui. A hora que a pessoa clicava, apresentava uma mensagem de que aquilo era um teste, né, e que a solução ainda não estava pronta, mas se ele quisesse, né, se ele estivesse interessado de verdade, ele ficaria dentro da lista, né, das pessoas que iniciariam, né, a solução. E ele fez isso, ele coletou muitos dados. Quais dados? De fato, muitas pessoas querem comprar uma solução assim. Vale a pena investir dinheiro nisso. Aí, com esse banco de dados, ele foi atrás de investidores e construiu o Dropbox. Outro, tomada de decisão de compra, né, que é aquele teste, né, do MVP2 ali, né, a pré-venda, um lançamento. Então, como que eu consigo fazer? Eu quero apresentar para eles, né? Ele fez esse teste no Dropbox também. Quando ele botou ali, né, deixa aqui seus dados pessoais e clique aqui para saber, para selecionar o meio de pagamento, esse clique aqui valida o compromisso de compra, a decisão para a compra. As pessoas receberam a informação de quanto custaria e mesmo assim avançaram para a compra. Então, fechado. Agora eu testei o interesse de compra, a vontade de comprar. Então, Dropbox também fez o segundo tipo de MVP. No terceiro tipo, que é o concierge, temos a história do Airbnb. O Airbnb ele nasceu de sócios
que observaram que ali dentro de Nova York existia um evento e não existia lugares, né, para serem locados para esse evento. Todos os hotéis estavam lotados. Eles tinham ali um quarto, né, um colchão, né, disponível na sua casa. Ele falou, poxa, será que a gente consegue locar esse colchão, né, para uma pessoa estranha que esteja vindo, por exemplo? Pois bem, foram lá e fizeram isso, né? Receberam essa pessoa estranha, hospedaram ela, ela dormiu naquele lugar. Falou, poxa, deu certo. Será que a gente consegue fazer de novo? E começaram a fazer de novo, de novo, de novo, fazer manualmente. Então eles eram os anfitriões, né? Eles que recebiam, era a própria casa que estava sendo utilizada para receber as pessoas e testar o modelo de negócio. Esse é o modelo concierge, quando você executa manualmente. O Mágico de Oz, né, um brasileiro aqui que usou isso, é a Easy Taxi, a história do Thales Gomes. A Easy Taxi foi um baita mágico de Oz. Como que o Thales Gomes construiu isso? Inclusive, foi no Startup Weekend, que é muito similar à experiência que vocês estão vivendo. Ele observou, ao sair do Startup Weekend do sábado para o domingo, que ele precisava buscar um táxi para voltar para casa e sentiu dificuldade. Falei, poxa, seria muito legal se tivesse um lugar onde eu pudesse pedir o meu táxi, né, e o táxi que tivesse disponível mais perto de mim, né, num lugar centralizado, me atendesse. E, poxa, vai ser sobre isso que eu vou resolver, vai ser sobre isso que eu vou propor dentro do evento. E ele foi lá e construiu uma landing page onde as pessoas podiam fazer a solicitação de agendamento de táxi, só que dentro, né, o mecanismo de busca dele era uma lista, né, de motoristas de táxi que ele tinha manualmente, e ele por telefone ligava, falou, olha, você está livre? Tô, então, olha, eu vou botar você agora para você buscar uma pessoa no tal lugar. Aí ele mandava mensagem pelo site, o seu motorista está a caminho, motorista tal. Quem que fez isso? Ele selecionou o motorista pelo telefone, pediu a placa do carro, colocou lá. Né? O seu motorista já chegou, porque ele pediu para o cara ligar para ele. Aí o cara tá levando, ele calculava mais ou menos o tempo, né? E aí, já chegou, já entregou a pessoa, tá tudo certo? Aí ele agradecia no final. Então, o que, que ele fez? Ele criou ali para o cliente existir uma interação, né, com o site, com a landing page, estava recebendo na cabeça do cliente respostas automatizadas, mas na verdade era ele por trás de tudo isso. Né? E a funcionalidade mínima é quando você está ali calibrando, né? Ou seja, ali você está construindo algo para o cliente experimentar, que ele tem a sua funcionalidade, ou seja, resolve o problema, traz confiabilidade, é fácil de ser utilizado e ele tem um visual agradável, né? Ou seja, uma fatia desses quatro pilares importantes que completam, que fecham o que é um MVP. O MVP só é um MVP quando ele tem a funcionalidade que resolve o problema, quando ele é confiável, o cliente confia o suficiente para poder usar e testar aquilo, quando ele tem ali uma experiência de usabilidade agradável e ele tem um design encantador. Então, esses quatro lugares, não é eu falar assim, eu vou fazer um MVP. Olhe aqui para a minha pirâmide que está com o verdinho, ela tem um retângulo pegando uma fatia de cada uma das quatro frentes. Diferentemente dessa do meu lado esquerdo, né, que tem ali só uma parte da funcionalidade. Criei a tela de login. A tela de login não resolve o problema do cliente. Ela precisa ter um pouco de tudo. Beleza? Entenderam? Então o MVP serve para isso, para testar, para aprender. E é muito mais simples do que você podia estar imaginando. Né? Olha como simples foi, né, o Thales Gomes, o próprio DopriVox. E antes da gente sair construindo, é importante vocês terem claro o público-alvo que vocês vão trabalhar. Então, vocês estão trabalhando com um público-alvo. Esse público-alvo tem um problema que está buscando uma solução. E esse problema, essa solução, vai ter um modelo de negócio, um diferencial competitivo. Essa é a missão de vocês no evento. Os jurados vão observar esses quatro pontos. Né? Então, bora construir isso de forma alinhada. Como que eu posso ajudá-los a construir isso da melhor forma possível? Usando aqui, por exemplo, para organizar a nossa construção, o canvas da proposta de valor. Do lado direito eu tenho aqui a persona, o público-alvo, e do lado esquerdo a minha solução. Como que o canvas de proposta de valor funciona? Uma pessoa, né, o meu público-alvo, estava executando uma tarefa, uma ação. Só que ela estava fazendo isso procurando, obviamente, né, por um objetivo, né, por um ganho.
esperava ganhar alguma coisa. Ao fazer isso, essa pessoa, ao fazer essa tarefa, que ela está ali programada, olhando para um objetivo no futuro, com um ganho futuro, no meio do caminho ela sente que existe uma dificuldade, uma barreira. Essa barreira gera um ponto de dor, né, de dificuldade. Essa pessoa que agora tem uma dificuldade no meio da sua jornada em busca do objetivo, em busca do ganho, agora ela começa a buscar por soluções que ajudem ela a eliminar aquela barreira que ela encontrou. Ou seja, o seu produto, o seu serviço. Só que esse produto e serviço ele tem que estar conectado com a tarefa que aquela pessoa estava executando. Lembra-se? É uma pessoa que tinha uma tarefa, estava executando uma tarefa, duas tarefas, três tarefas, na quarta tarefa quebrou o brinquedo. Ficou difícil. Apareceu a dor. Então, o meu produto, o meu serviço tem que se conectar com a jornada, né? Estou indo do ponto 1 para o ponto 2, mas muito também com a tarefa que foi frustrante, que foi frustrada. Então, o meu produto e serviço se conecta com essa tarefa e vai apresentar o analgésico para a dor que foi apresentada naquele ponto e potencializar o ganho esperado. Esse é o mapa, o canvas da proposta de valor. É assim que nós utilizamos eles para organizar o nosso mapa mental de como que está sendo a conexão do nosso público-alvo com a necessidade e como a gente pode ajudá-los. E agora, para vocês começarem a caminhar, né, depois de fazer essa organização, né, de pensar, né, qual era a tarefa, ele estava querendo um objetivo, sentiu uma dificuldade, buscou um produto ou um serviço, uma solução conectada com a tarefa, encontrou a minha entrega um remédio para dor, potencializa o ganho. Legal. Então, agora que vocês organizaram a ideia, então vamos construir uma historinha, né, em 4 cenas, para você explicar. No primeiro quadro, meu público tem um problema, você vai fazer uma explicação sucinta ali do problema que o seu público tem. Você vai apresentar uma descrição breve, que provavelmente está ali no seu último encontro, ali que a gente fechou com uma ideia de solução. Você vai apresentar essa ideia, minha ideia de solução é, e ela vai funcionar assim. E aí você vai contar ali nos próximos 6 quadros, não, 5, né? Porque no último quadro você vai apresentar a pessoa feliz, se divertindo ou tendo seu problema resolvido. Então, o storyboard nos ajuda a criar um roteiro, tá? Então, aqui eu estou pedindo para que vocês utilizem ele nesse mindset de construção de roteiro. Construído esse roteiro, a hora da gente agora sintetizar ele numa frase, para que ele seja nosso direcionador, né, para o nosso desenvolvimento desse produto mínimo viável ou desse protótipo funcional. Então, vocês vão escrever uma frase tão simples assim: nosso time, né, o nome do time de vocês, está desenvolvendo um produto ou um serviço para ajudar determinada pessoa que está executando uma tarefa e ela está sentindo uma dor e ela está esperando um ganho. Então, conectei. Então, o que, que eu apresento aqui? Eu apresento o produto que eu estou criando, o segmento, o que ela faz, a dor que ela sente e o ganho que ela espera, né, que é o meu grande objetivo. Então, essa frase feita, eu tenho um norte ali, um ponto de foco para que a gente não se perca no desenvolvimento. E aí é a hora de arrebentar, de usar muita inteligência artificial generativa sem dó para poder construir esse protótipo. E aí nós temos aqui, né, as ferramentas mais usuais, aí, o ChatGPT, o Gemini e o Copilot. Eles nos ajudam principalmente a fazer pesquisas, a organizar essas ideias e pedir opiniões de como construir esses testes. Nos ajuda também a codificar, nos ajuda a criar pequenos programas também. Mas nós temos aqui um site que se chama Existe uma IA para isso, que acumula todas as soluções específicas de IA. Então aqui dá para você fazer programas, dá para você fazer fórmulas matemáticas, análises estatísticas, dá para você criar site, dá para você criar aplicativo. Então esse site aqui concentra todas as inteligências artificiais que estão disponíveis no mercado para que você possa resolver problemas. Então esse é o objetivo desse site. Então consumam, usem, abusem e também tenho mais aqui uma carta na manga para deixar para vocês. Esse link aqui, bit.ly/MVP digital, ele te leva para um Google Sheet, onde eu coloco ali algumas ferramentas adicionais de MVP digital.
E lembre-se sempre, se você não ficar envergonhado da primeira versão do produto que você lançou tarde demais. Então não é para ser bonito para você, é para gerar valor para o cliente. Né? Então guardem essa frase. Lembre-se que nosso grande objetivo são aprendizado e o acúmulo de dados, para que agora a gente possa aprender. E agora deixo a bola com vocês, para que vocês possam continuar evoluindo. Foi um grande prazer, né, estar aqui com vocês nesse processo, mas eu gostaria de lembrá-los que a pequena ação, ou seja, um pequeno experimento num pequeno espaço de tempo gera um pequeno resultado, mas quando eu começo a empilhar pequenas ações, ela me gera um grande resultado no acumulado, tá? Então façam pequenas ações no curto espaço de tempo que geram um pequeno resultado e repete, repete, repete. Esse resultado empilhado vai ser relevante, vai ser grande. Então lembre-se sempre, a pequena ação resolve, mas lembre-se, né? Tudo que nós estamos falando e fazendo são para pessoas, porque elas são maiores do que as ideias. Falem sem medo, não parem de aprender, né? Isso é tudo, pessoal! Valeu, pessoal. Até a próxima.